Olá, pessoal! Como vão vocês? Espero que tudo bem. Então, hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre a culpa. De novo, né? Sim, já falei algumas vezes, vou até deixar aí alguns links nos comentários aí, na descrição do vídeo, alguns outros vídeos que eu já falei sobre culpa de formas diferentes. Então, agora eu vou tentar ir um pouquinho além. O que me motivou a fazer esse vídeo é alguns comentários aí em alguns vídeos, né? De novo, algumas pessoas dizem que o Ho'oponopono traz muita culpa, né? Como se, então tudo sou eu, então tudo a culpa é minha, né? Como se o fato de dizer eu sinto muito, por favor me perdoe, isso gerasse uma grande culpa em nós, né? Isso já foi bastante discutido e em uma época assim do Ho'oponopono trouxe algumas polêmicas sobre isso. Mas eventualmente as pessoas que começam no Ho'oponopono e começam a ver tudo sobre o Ho'oponopono podem chegar nisso sim. Isso foi uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo. Outra, que é a mais importante, na verdade, que é a dificuldade que as pessoas têm com a mudança. E aí, por que isso tem a ver com culpa? Justamente para a gente olhar para o lado da culpa, que é o lado que nos faz crescer. A mudança ela passa pela culpa. Calma, vou explicar. Primeiro, vamos precisar separar o joio do trigo. Né? Quando eu falo culpa ou expiação, lá na descrição, lá no título, essa é a grande confusão. Eu também vivi essa confusão durante muitos anos da minha vida. Eu achava que a culpa era algo horrível, né? Eu tinha um sentimento de culpa dentro de mim, eu não sabia de onde vinha. Então, depois, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, e aí eu vi, não, a gente não pode falar culpa, a gente tem que falar responsabilidade, né? Não, a culpa não pode existir. Apesar de ter uma vertente da psicanálise muito a favor de sim, que você tem que assumir a culpa pelas coisas que você faz, enfim. E eu era totalmente contra isso, eu achava que não, que a gente tinha que falar que era responsabilidade, que a culpa carregava um peso, enfim. Então, eu também me embananei com isso durante muito tempo. Até que eu encontrei as constelações. E aí, quando eu encontrei as constelações, então eu fui entender o real sentido da culpa. Porque, na verdade, já estava lá o tempo todo, né? Eu sempre estudei a linha sistêmica da psicologia e sempre li muito a esse respeito. Então, na verdade, estava lá. Eu que não queria perceber, eu não queria ver, né? E aí eu consegui, então, fazer a separação da culpa e da expiação. Então, o que antes eu achava que era culpa, era uma expiação. O que é a expiação? É eu ter feito algo errado ou sentir que no meu inconsciente, lá na minha alma, eu possa ter feito alguma coisa errada para o meu sistema, ou eu adoto sentimentos de outras pessoas do meu sistema familiar que tomaram atitudes, tiveram comportamentos equivocados e eu adotei a culpa dessas pessoas. Então, o nome que a gente dá para isso é expiação, porque eu entro num processo de me auto-sabotar. É como se eu tivesse que pagar pelos meus pecados. Então, eu vou expiar tudo de mal que eu fiz. Só que essa expiação nunca acaba. É como se eu precisasse expiar toda a minha vida. Então, sempre quando eu me deparo com algo que vai me fazer bem, eu volto. Não, não mereço. Eu sou culpada. Então, eu vou lá e pego o chicote e dou-lhe uma chicotada em mim mesma, né? E esse é um processo que é distorcido da culpa. Então, a culpa que faz crescer não é essa culpa. É essa culpa, que na verdade é muito mais uma expiação do que uma culpa, ela realmente paralisa. A gente pode dar o nome que a gente quiser, na verdade. É só a gente ter em mente que o problema não é a culpa em si, mas o que eu faço com ela. Percebe? A culpa é apenas um sentimento como qualquer outro,
como raiva, como amor, como tristeza. Há problemas nos sentimentos? Medo? Não, não há problemas. A questão é como que eu lido com o sentimento? O que eu faço com esse sentimento? A qual intensidade eu permito que ele chegue na minha vida? Então, a culpa não é diferente. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa saber diferenciar. Quando as pessoas falam que eu faço Ho'oponopono, mas eu fico me sentindo mais culpado, tem um pouquinho e aí sem nenhuma ofensa, assim, mas porque todos nós temos isso, tem algo infantil. Sabe a criança quando ela faz alguma coisa e aí quando o pai vai lá perguntar ou a mãe, não fui eu? Ela não quer se responsabilizar porque ela não quer ser punida, né? Ela acha que se ela falar a verdade, que se ela assumir aquilo que ela fez, ela será punida por aquilo. E muitas vezes, dependendo do que ela fez, não vai. Às vezes ela falar a verdade, inclusive, é muito mais vantajoso para ela do que ela mentir. Mas principalmente pelo medo da punição, né? Então a gente não quer assumir a responsabilidade das coisas que a gente fez justamente para a gente não arcar com as consequências disso. Então percebe como que isso é uma coisa da criança, assim, e nós somos, as crianças estão dentro de nós somos crianças. Só que nós precisamos, a partir do momento que eu me percebo como adulto, então eu preciso me apropriar da minha vida como adulto e não agir de forma infantil. Então, quando eu só culpo o outro, né? Quando eu delego apenas ao outro as responsabilidades sobre o que acontece de ruim na minha vida, eu ainda estou num processo infantil. Né? Mas não fui eu, foi a fulana, foi o ciclano. Se ele não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Ou se ele... Não é? Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de maturidade mesmo, de cuidado para olhar para isso. Uma vez eu vi a frase, não sei de quem é, mas ela é muito dita por aí. Se você prestar atenção em todos os momentos que você teve problemas na sua vida, o que tinha em comum? Você, né? Você estava lá em todas as situações da sua vida onde você teve um problema. Então, me parece que alguma coisa ali em você também precisa assumir a responsabilidade sobre isso. Então, a culpa e a responsabilidade, elas podem ser sinônimos. Se a gente tirar esse peso que culturalmente a gente já deu para a culpa, acho que a psicologia alimentou isso também em muitos níveis, a gente percebe que a culpa e a responsabilidade são iguais. Se eu assumo que eu sou responsável pela minha própria vida, independente do que acontece comigo, eu então posso ter nas minhas mãos a solução para as minhas dificuldades, para os meus problemas. Mas eu quero, porque talvez lá no fundo eu ainda espero que alguém resolva algo para mim, né? Então percebe como que isso é infantil? Porque o que a criança ela quer? Ela quer que o papai e a mamãe resolvam para ela. Então, se a gente é um adulto que ainda espera que o outro resolva os problemas da minha vida, eu ainda estou numa postura de delegar ao outro a responsabilidade sobre mim. E esse outro pode ser, inclusive, Deus, a divindade, né? Se eu acho que algo externo, uma força maior, vai cuidar de tudo para mim, eu também estou eximindo a mim mesma das minhas responsabilidades. Então, a gente precisa ter esse outro olhar, né? Esse olhar com mais cuidado, com um pouco mais de maturidade mesmo. Então, por que o crescimento passa pela culpa? Né? O Hellinger fala lá nas constelações que para a gente mudar, para a gente efetivamente ter uma mudança, a gente vai fazer isso de consciência pesada. Por quê? É isso que eu chamei várias vezes aqui, e tem alguns vídeos desses aí que eu coloquei, eu menciono isso. A deslealdade, né? Se eu estou fazendo diferente do meu sistema familiar, de alguma forma, eu estou, de repente, todo mundo na minha família foi muito, muito pobre. E eu pude estudar,
pude ter um curso superior, posso ter um trabalho digno e ganhar meu dinheiro e comprar minhas coisas e prosperar, e isso vai me gerar culpa. E isso vai me gerar culpa, porque afinal de contas, as pessoas que vieram antes de mim, elas não tiveram essa mesma chance. E essa culpa é ok, ela precisa existir. Eu preciso pegar essa culpa e seguir em frente com ela. Porque aí, se eu vou para expiação, o que, que eu faço? Eu perco tudo, né? Para pertencer ao meu sistema, para ficar igual a eles, para ser leal. Ah, não, então eu também não posso ter prosperidade, ou eu não posso ser feliz no amor, porque eles também não foram. Então percebe como que estar culpado diante de algo pode ser positivo. É claro que eu preciso ter bastante cuidado na hora de pensar nisso, que eu não posso sair fazendo o que eu quiser com as pessoas e aí, vou me sentir culpado pelo que eu fiz, mas tá certo, então tá ok e tá tudo bem. Não, saiba que tudo que você faz com o outro há consequências para você, obviamente, né? Isso diz respeito ao outro, mas diz respeito a você também. Então, a culpa que eu estou dizendo aqui, ela não é desse nível, ela é do nível inconsciente. Aquele incômodo que a gente sente quando a gente começa a querer mudar, quando a gente percebe que a gente está fazendo diferente dos nossos ancestrais, a gente vai sentir um incômodo. A gente vai ficar de consciência pesada. O Hellinger, ele usa esse termo, né? Ele fala que a mudança, ela passa pela consciência pesada. Não existe consciência leve para mudança. Se eu tô de consciência leve, tranquila, na alma, é porque eu tô fazendo tudo igualzinho, todo mundo já fez e ali não há crescimento, não há evolução. Porque quem veio antes de mim, os meus ancestrais, eles também querem que eu siga adiante, que eu prospere. Quando eu falo isso, eu falo que na alma eles querem. Pode ser que aqui eles estejam falando que eu não devia, que, né, aquelas reclamações que todos têm lá em relação aos pais, que não incentivam, que não isso, não aquilo, mas que lá na alma, o que a alma quer, o que a alma busca, é que os seus descendentes evoluam, porque talvez eles não deram conta. O recurso que eles, que vieram antes de nós, tiveram eram poucos, eram escassos. E nós temos muito recursos, então nós precisamos usar desses recursos a nosso favor. Porque se eles lá atrás tivessem talvez disponíveis esse recurso, talvez eles tivessem feito até muito mais. E se nós hoje não tivéssemos os recursos que nós temos hoje, talvez faríamos até pior do que eles já fizeram antes. Então, por isso que não cabe esse julgamento de quem ficou para trás. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso me apoiar, sim, em tudo que aconteceu na minha história e utilizar isso como uma força propulsora para me lançar, sabendo que isso é feito muitas vezes, sim, de consciência pesada. Então, como eu disse, se todo mundo na minha família se lascou nos relacionamentos, se eu começo a ter um relacionamento firme, bom, saudável, aquilo vai me doer um pouco, vai gerar um incômodo lá na minha alma, mas eu preciso caminhar com esse incômodo mesmo, porque é aí que eu vou crescer, é aí que eu vou. E aí, quando eu faço isso, eu levo todo o sistema comigo. Que, como eu disse, por mais que eles digam que não é isso, que eu não posso, eu preciso seguir o caminho do meu coração. E isso é muito importante, né? Se eu ficar pensando com a minha mente, cognitivamente, ficar tentando achar desculpas racionais, então provavelmente eu ainda estou muito desconectado daquilo que eu realmente estou sentindo. Então, mesmo que eu sinta no fundo do meu coração que eu estou no caminho certo e que isso me traz culpa, que me traz uma consciência pesada, então eu preciso seguir. Porque se eu estou no caminho do coração, no caminho da alma, então eu estou no caminho certo. Mesmo que racionalmente isso não pareça ser lógico. Percebe? Então é essa a diferença. A gente precisa separar o joio do trigo, como eu disse, né? A gente precisa parar de espiar pelas coisas ruins que a gente fez, talvez em alguns momentos da nossa vida, a gente tomou certas atitudes que hoje a gente olha para trás e se arrepende, acha que não deveria ter tomado, escolhas que a gente não gostaria de ter feito. Só que tudo que foi feito já está feito, né? E tudo que foi feito naquele nível de consciência. Então eu preciso apropriar do que eu sou hoje,
juntar todas as experiências que eu tive, mais toda a força que eu trago das minhas raízes, dos meus ancestrais, e aí sim jogar para frente, e aí sim caminhar para frente, com culpa mesmo, porque essa culpa ela vai ser no início, mas depois, se eu estou no meu caminho, da minha alma, do meu coração, ela se dissolve e aí ela vai deixar de existir, ok? Então é esse o processo. Então a mudança nem sempre é fácil, exatamente por esse motivo. Ela traz mesmo um peso, mas a gente precisa enfrentar esse desafio para ir em frente. E aí passando essa pequena fase, esse pequeno desafio, ou grande até às vezes, mas ainda assim eu consigo seguir em frente e aí eu levo todo mundo comigo. Né? Eu não preciso fazer esforços e nem ficar querendo puxar as pessoas. Eu faço por mim, eu faço porque é o que a minha alma pede, meu coração pede, com isso todo o sistema me acompanha de alguma forma e em algum nível. Ok? Então espero que tenha sido claro. Vejam os outros links, tem uma meditação que eu fiz também sobre culpa, que eu achei que ficou bem legal e pode ajudar também. Tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.